Olá, meu amigo, minha amiga, aqui outra vez, graças a Deus, para mais um conteúdo abençoado por Deus. E eu quero já agradecer aos novos inscritos, já quero pedir o seu certinho, o seu comentário, o seu compartilhamento, para ajudar o canal a crescer. Até porque, gente, eu não gosto de falar muito das minhas coisas pessoais. Eu em breve vou fazer 2 cirurgias que eu preciso. E eu preciso monetizar o canal para ganhar um dinheirinho, então preciso do seu apoio, eu gostaria disso também. E talvez eu faça aí uma campanhazinha de Pix, mas eu quero contar também com a sua ajuda. Mas isso vai ficar para um outro momento, tá certo? Gente, o negócio é o seguinte, está muito batido, ficou muito mal, ficou muito ruim para essa declaração do Luciano Huck, que ele depois foi se explicar e piorou, que era um assunto privado, que não deveria, não era aquilo, não era, enfim, ficou pior. Mas nós estamos falando de alguém que faz um programa que criou agora, se não me engano, tal de Familhão, que é algo semelhante ao Baú da Felicidade, que faz aquele Fac Data Velha no outro programa, vocês continuam fazendo, que eu nunca mais assisti, que faz aquelas gincanas, aquelas coisas, onde, para mim, é tortura psicológica, que as pessoas se responder, se acertar, se não sei o que, se não sei o que, vai ganhar tanto, se errar já era. Então, é uma frustração muito grande. E é uma pessoa que vive uma vida na babesca. Essa que é a verdade. Então, esse discurso sempre foi uma pauta da elite contra o pobre, e pobre que trabalha fica contra quem recebe Bolsa Família. Não há consciência de classe, não há uma união nesse sentido, mas a grande verdade é esta. Por isso, então, eu não vou nem passar o vídeo do Luciano Huck, porque eu acho que não há necessidade. Se deve ter visto, se não viu, dá uma olhada na internet. Mas a outra grande verdade é que essa gente que é sonegadora de impostos, porque o trabalhador não pode sonegar impostos agora com a benesse, porque eles dizem que é benesse que o Lula faz, aqueles que ganham até R$ 5.000 estão isentos de impostos, do imposto de renda recolhido na fonte, e quem ganha até 7 mil e pouco, dos R$ 300, tem uma redução no seu imposto. Mas eles têm um benefício, uma bênção, que é a isenção de impostos, que chega a quase 600 bilhões, que no governo Dilma foi criado como uma forma de gerar emprego. Está provado que não gerar emprego, mas eles entendem isso como um direito adquirido. Então, para eles, é um direito adquirido a isenção de impostos e ficar cada vez mais rico, mas quando é para o pobre, em todos os programas, tem que haver corte de gasto, tem que haver equilíbrio fiscal. Esse arcabouço fiscal criado foi uma sem vergonhice, tem que cair, e assim por diante. Então, minha gente, a verdade que acontece é essa. Enquanto não houver a consciência de classe, nós não vamos mudar esse país. Enquanto nós tivermos o pobre votando no rico, nós não vamos mudar esse país. Enquanto estiver elegendo pessoas da direita e extrema-direita, nós não vamos mudar esse país. Temos um governante que, graças a Deus, abençoado por Deus, e com uma capacidade de estadista enorme, consegue fazer os arranjos, as negociações, muito diálogo, muita orquestração, para poder chegar aos problemas que o governo deseja, até as pessoas que necessitam. Essa é outra grande verdade. Então, eu quero pedir, de novo, dá o teu certinho, deixa o teu comentário e compartilha esse vídeo, porque é muito importante. Mas eu trouxe aqui uma fala do Sakamoto, que ele tem um estudo sobre essa temática do Bolsa Família, e ele faz uma crítica em cima do Luciano Huck. Então, esse vídeo também merece o compartilhamento, para que as pessoas entendam de uma vez por todas qual é o papel do Bolsa Família, que não é esta benesse que deixa as pessoas ociosas, que deixa as pessoas vagabundas, que não querem que as pessoas trabalhem, não querem trabalhar. Não é que não querem trabalhar, é que também ganham um pouco, mas quem ganha o Bolsa Família. Agora eu pergunto para você, quem, a não ser alguém que realmente é sem vergonha, porque tem uma pequena parcela que é sem vergonha, consegue viver com R$ 600, 600 e pouquinhos reais, no mês? Não tem como. E os critérios do Bolsa Família também são muito rigorosos para a pessoa receber. O Bozo fez uma avalanche de Bolsa Família e depois o governo ficaram todos, vai cortar o Bolsa Família. Não, o governo tirou, o cara destruiu o cadastro único, teve que fazer todo um trabalho, muita gente que precisava
foi bloqueada até que o governo conseguisse rearranjar o programa e dar o direito a quem realmente merece ou precisa desse, não é merece, não vou nem dizer a palavra merece, precisa desse benefício. Mas, evidentemente, ainda tem pendurado alguns servidores que não precisam do benefício, mas estão se completando. Mas essa história também ela está atrelada aos governos municipais, a assistência social, que não faz uma fiscalização muito rigorosa ou que deixa passar batido alguns daqueles que são seus mais chegados. Essa que é a verdade. Então, sem mais delonga, vamos ver o que o Sakamoto disse, tá bom? Porque é muito importante eu ver essa fala aqui. Vamos lá. Luciano Huck sobre o Bolsa Família em um fórum empresarial neste final de semana reacenderam preconceitos antigos e desinformação sobre um dos maiores programas de transferência de renda do mundo. Vale a pena falar sobre isso? Ao sugerir que beneficiários tentam permanecer no auxílio a todo custo, o apresentador reforçou uma visão simplista e equivocada da pobreza. Os dados mostram o contrário. A maioria dos beneficiários trabalha, busca melhorar de vida e usa o programa como apoio temporário diante da vulnerabilidade econômica. Dados do governo apontam que milhões de famílias deixaram o Bolsa após aumento de renda ou obtenção de emprego formal, enquanto mecanismos como a regra de proteção ajudam na transição para evitar recaídas em situações de extrema pobreza. Números da Secretaria Nacional de Renda e Cidadania, do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome apontam que com a abertura de um negócio próprio, a consolidação desse emprego formal e o consequente aumento da renda, vamos lá, 2.069.776 famílias haviam deixado o Bolsa Família entre janeiro e outubro do ano passado. Os que preferem viver na pobreza recebendo benefício em vez de buscar trabalho existem, mas são um ínfimo grupo. Vale lembrar que o valor médio do Bolsa pago a 18,9 milhões de famílias em abril deste ano foi de R$ 678,22. Estudos da FGV apontam que a garantia da renda mínima favorece mobilidade social, empreendedorismo e acesso ao mercado de trabalho. Achar que a maioria esmagadora dos brasileiros em pobreza prefere viver de grana fácil é a projeção de um pensamento rentista que quer viver de juros. Especialistas destacam que a falta de mão de obra em alguns setores não decorre do Bolsa Família, mas de baixos salários, condições precárias e longas escalas. O programa também teve papel importante, o Bolsa, na saída do Brasil do mapa da fome da ONU. Apesar disso, parte do empresariado e da classe política ainda insistem em retratar os pobres como dependentes do benefício, ignorando evidências econômicas e sociais que desmentem essa narrativa. Questão de classe. Fantástico. Uma explicação objetiva, lógica e sem retoques. Essa que é a grande verdade. Então, como eu já havia dito, é um mínimo de pessoas, e aí eu chamo de sem vergonha, que fica despendurado do Bolsa Família. Como tem um outro pequeno mínimo de pessoas que não precisa, mas está despendurado do Bolsa Família. E, para terminar, em 2008, quando houve aquela crise imobiliária nos Estados Unidos, pasmem, e acreditem se quiser, quando o Lula foi para a televisão, mandando os empresários vender, não se acovardar, mandando a população consumir, mandando a pessoa fazer conta, nós, como ele disse que era uma marolinha, e foi uma marolinha, porque nós fomos o último a entrar na crise daquela bolha da questão imobiliária americana e fomos o primeiro a sair. E um dos motivos que levou a esta estabilidade econômica no Brasil foi justamente o Bolsa Família. Porque, além de tudo, o Bolsa Família normalmente, para as mulheres que têm filhos, é dado para a mulher, não para o homem. O outro critério é estar na escola, é a obrigatoriedade. Isso ajuda a diminuir a evasão escolar, entre outras tantas coisas. Nós poderíamos ficar aqui algum tempo dissertando sobre esse tema, mas eu acredito que esse recorte já dá ideia. Essa gente que é rica, eles realmente querem o pobre escravizados. Bichinhos de estimação. Passa para lá, bichinho, bota aqui, bota para lá, e ninguém pode reclamar nada. Essa que é a grande realidade. E como bem disse Sakamoto, no ano de 2025, mais de 2 milhões de pessoas deixaram o Bolsa Família. É isso aí. Mas, como eu disse, enquanto o pobre achar que o rico é a grande coisa e ficar dando palco para o Luciano Huck no seu programa, se emocionando, dando risada, achando engraçadinho tudo que ele faz, vai continuar essa distorção da realidade. Felizmente, veio à tona um apresentador tão querido do povo brasileiro, que amorzinho, né? Da onde é que ele é também?
da Globo, a maior sonegadora de impostos. Essa que é a grande verdade. Está dado o meu recado, porque aqui é a voz libertadora, a verdade doer em quem doer, e como eu sempre digo ao final de cada conteúdo, com a graça de Deus, até o nosso próximo encontro, e vou deixar aquela nossa logo maravilhosa, quebrando correntes, libertando vozes e trazendo para o nosso campo. Portanto, mais uma vez, seu certinho, seu comentário, seu compartilhamento vai ser uma bênção para nós todos, para ajudarmos as pessoas a ter uma compreensão mais amplificada da realidade e não da narrativa dos poderosos, dos ricos, dos canalhas que enganam e acham que e o pobre para piorar. Acredita nisso. Então, um beijo no teu coração, uma ótima noite, um ótimo dia, etc. Tal, e a gente se vê de novo amanhã com a bênção e a misericórdia do Senhor Deus. Tá bom? Tchauzinho para você e eu vou daqui botar nossa logo. Fui!